Boa noite a todos. Meu nome é Vânia Glice. Vamos dar continuidade ao projeto O Semeador Saiu a Semear, do Grupo Espírita A Caminho da Luz, de Curvelo, Minas Gerais, onde vamos refletir a parábola do bom samaritano. Nesse momento, pedimos a Jesus que derrame sobre todos nós tuas bênçãos, nos dando força para vencermos as dificuldades do dia a dia, fortalecendo o nosso espírito para avançarmos a cada dia destemidos, com a esperança, com fé, de que tudo se organiza, de que o equilíbrio será por nós alcançado. Basta que para isso nos esforcemos e mantenhamos a nossa fé firme de que o Cristo permanece conosco por todo sempre. Que assim seja. Esta parábola ela se encontra no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. No Evangelho, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Ela começa assim: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio daquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe o óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. É uma parábola muito bonita que nos traz grandes reflexões. Mas nós vamos entender um pouquinho o que vem a ser samaritano. Samaritano
é natural de Samaria, cidade, região da Palestina antiga, né, capital do reino de Israel. O samaritano é alguém de bom coração, que está repleto de caridade, é caridoso. E nós sabemos que depois da morte de Salomão, o rei Salomão, né, depois dos cismos, foram criadas e orientadas as 12 tribos de Israel. E Samaria era uma dessas tribos. Porém, os samaritanos, eles eram muito fechados, eles acreditavam no mesmo Deus dos judeus, mas não aceitavam as mesmas escrituras dos judeus, a não ser os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco de Moisés. Eles achavam que as demais revelações, né, da revelação divina, em que acreditavam os judeus, eram invenções, né, deles os judeus. E por isso eles se fechavam, eles criaram seu próprio templo, sua forma de professar sua religião. E Levita era um membro da tribo de Levi, entre os hebreus, indivíduo que exercia serviço de segunda ordem inferior ao sacerdote da família de Araão, que era irmão de Moisés, né? E sacerdote era o representante do sagrado, é uma autoridade ou ministro religioso habilitado para dirigir ou participar de rituais sagrados de uma religião em particular. É muito interessante quando nós vamos pensar, meditar na parábola do bom samaritano, nós temos que observar a questão do comportamento. E o que é o comportamento? Um conjunto de atividades, né, e reações de um indivíduo ao ambiente em que está inserido. Então, é um conjunto de ações, de atividades realizadas por todos nós. E aqui na parábola do samaritano, nós vamos ver ali que Jesus vai narrando, né, passa ali primeiro o sacerdote. Então, ele passou como se nada tivesse acontecendo naquele lugar. Então, ele simplesmente passou e seguiu adiante. Da mesma forma, o levita também passou, também observou e seguiu adiante, com um sentimento de indiferença, faltando a eles compaixão, faltando a eles a empatia, sem se preocupar com a dor daquele que estava ali caído. Simplesmente fizeram uso da indiferença, do não amor, da não compaixão, da não caridade e deram continuidade à sua caminhada. Mas é interessante que na parábola Jesus narra que eles desciam, né? Ele podia estar falando sentido inverso, eles subiam, mas ele falou descia, que também nos faz refletir nas questões espirituais de queda. Então, à medida que eles passaram, eles estavam ali próximo e observando aquele caído e lavaram suas mãos e nada fizeram para o ajudar, eles também desceram espiritualmente, não apenas materialmente, no sentido ali da caminhada que eles estavam na narrativa de Jesus seguindo, mas no sentido espiritual eles também desceram, eles também caíram, né? Porque não souberam fazer uso da compaixão e da caridade. Tanto o sacerdote quanto o levita. E a questão da caridade, nós temos que tirar daí o que Jesus queria nos ensinar com esta parábola. Ele queria nos ensinar a colocar em prática a vivência do amor,
a vivência da caridade. É interessante que aquele que o tentara, ele se colocou numa condição de entendido da lei. Ele fala o seguinte: amarás o Senhor, é a resposta que ele dá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de toda a tua mente, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda afirmou: respondeste bem, disse-lhe Jesus, faze isto e viverás. Mas depois ele questiona, né? Ele demonstra, quando ele pergunta a Jesus, querendo justificar, ele pergunta: e quem é o meu próximo? Então ele, à medida que ele demonstra o conhecimento da lei, ele desconhece quem seria o seu próximo. E aí Jesus começa a discorrer a parábola do samaritano, pegando ali um exemplo, dando ali exemplo que traz ali o cunho do entendimento para levar ali um entendimento àquele irmão. Ele conta essa história, né, desse homem que descia de Jericó e que caiu na mão dos ladrões. Mas é preciso que tenhamos a consciência desse mandamento maior, que ele sabia na teoria: amar a Deus é acima de tudo, acima de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e toda a tua mente, e até o próximo como a ti mesmo. Mas não conseguia em prática discernir quem seria aquele próximo a ele. Quem seria o seu próximo? Ou quem seria o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Muitas vezes nós agimos como esse questionador do Cristo, que tentava o Cristo ali para levar o Cristo a constrangimentos, ao ridículo, sem sairmos do verbo, sem sairmos do conhecimento teórico, e nos prendemos a esses conhecimentos, mas esquecemos da resposta do Cristo: faze isto e viverás. Então, quando Cristo fala: faze isto e viverás, Jesus nos convida a exercer, a colocar em prática o nosso aprendizado. Mas nós ainda sentimos muitas dificuldades em enxergar o nosso próximo, em enxergar que precisamos trabalhar, que precisamos agir. Comportamento não é atividades e reações nossas, não é o nosso modo, o nosso jeito, a nossa forma de comportar perante as situações que a vida apresenta para nós. Então, Jesus nos convida a comportar de forma coerente com a teoria que aprendemos através dos seus ensinamentos. É sair do verbo, é colocar-nos em prática, abraçando a tarefa do amor e da caridade. Porque fazer isso e viver como nos orienta Jesus é colocar o amor em ação. Então, quando nós exercitamos a caridade, nós todos já sabemos disso. Nós estamos exercitando o amor. Nós sabemos que toda a moral de Jesus se resume na caridade, na humildade. São virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Nós precisamos ponderar o nosso comportamento, uma vez que nos dedicamos a procurar conhecer e compreender os ensinamentos de Jesus. Nós não podemos esquecer de sua orientação no Sermão do Monte,
Quando ele nos diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quando ele nos diz que bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que bem-aventurados são os misericordiosos. E aí ele coloca: amar ao vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereríeis vos fizesse, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados, praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros, humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Está aqui no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem, e nós precisamos meditar e refletir bastante nessa passagem, porque ela nos faz refletir como tem sido o nosso comportamento, como dissemos anteriormente. Como tem sido? Será que estamos agindo como levita, como o sacerdote? Ou será que nós estamos agindo de forma altruísta, como o samaritano? O samaritano, ele era visto naquele tempo como herege, e é muito interessante que Jesus pega, um exemplo em que ele traz a pessoa do samaritano, que era desprezado naquela época, como exemplo de que não é pelo seguimento da Escritura que nós vamos encontrar a salvação, que nós vamos encontrar o caminho da evolução, e sim pelo nosso comportamento, pelas nossas obras. É aquela questão que nos ensina Tiago: a fé sem obras é morta em si. Então, quando Jesus pega o exemplo do samaritano, considerado, como eu disse, herege, desprezado pelos hebreus, Jesus faz-os refletir, faz o sacerdote, o levita, e todo o povo daquela época refletir que ele, a quem eles julgavam cheio de imperfeições, o povo da Samaria, os samaritanos, todo imperfeito, cheio de imperfeições, não seguiam as leis como eles seguiam. No entanto, é ele que dá o exemplo maior de compaixão e de amor para com o próximo. É ele que reconhece o próximo, apesar da sua cultura fechada, apesar da sua forma religiosa de professar, a sua religião. É ele quem dá o exemplo maior de amor ao próximo, de reconhecer naquele caído um próximo, um irmão seu necessitado do socorro. E ele não mediu esforço, ele cuidou, das feridas daquele homem caído, ele conduziu a uma hospedaria, ele custeou toda a sua estadia até que ele estivesse melhor, até que ele tivesse condições de partir. E mesmo assim, ele ainda falou com o dono da hospedaria que se ele havia pagado, que se algo mais fosse necessário, que ele pudesse fazer, porque no seu retorno ele o pagaria, ele acertaria as diferenças. Então, olha a grandiosidade desse espírito ao fazer a caridade. Ele não quis saber se aquele caído era judeu, se aquele caído era um levita, era um sacerdote, ou de que crença era aquele
ser que estava lá necessitando de amparo. Ele simplesmente se colocou em condições de abraçá-lo, cuidar de suas dores naquele momento, de tratar-lhe as feridas, de ampará-lo em todos os sentidos. Então essa foi a atitude desse homem considerado desprezível, desse homem considerado herege pela sociedade judaica naquela época. Então, é muito que devemos pensar quando fazemos a caridade, daí nós lembrarmos, dai de graça o que de graça recebeis, né? Então, nós recebemos quanta caridade nós recebemos da espiritualidade, do Cristo, daqueles que seguem conosco, daqueles que caminham conosco, que muitas vezes fazem a caridade para nós sem que tenhamos conhecimento do fato. Então nós precisamos aprender a ter esse olhar homogêneo, de não nos preocuparmos com quem, mas observarmos o que está precisando e necessitando naquele momento aqueles caídos do caminho que se encontram próximo a nós, aquele nosso próximo que de alguma forma solicita o nosso consolo, solicita o nosso auxílio. Então nós precisamos pensar nessa caridade sem egoísmo, sem orgulho, combatendo sempre, lutando por combater isso que o Cristo veio combatendo sempre, o orgulho e o egoísmo. Então é isso que nós precisamos fazer. E nós só vamos dar conta de vencer o egoísmo em nós quando nós aprendermos que devemos servir uns aos outros, sem nos preocupar com credo, né, com a raça, com quem seja, não importa. O importante é amparar, é socorrer sempre. Pode ser de a espécie que for, nós devemos sempre levar o nosso amparo, levar a nossa atenção, né? Manter a nossa atenção com aquele que se encontra necessitado do nosso amparo. É muito interessante que nesse capítulo, antecedendo aqui a parábola do bom samaritano, nós vamos encontrar aqui em Mateus capítulo 25, versículo 31 e 46, a passagem de Jesus que vai nos falar, né? Quando nós fazemos a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Então não importa quem seja o pequenino, o importante é que estejamos em condições de ajudar, ajudemos. O importante é o nosso comportamento mediante a situação. Nós sabemos que todo o nosso comportamento presente, ele dita a nossa vida de amanhã. Então, se nós teremos felicidade, se nós teremos aflições, o nosso modo de agir, o nosso comportamento de hoje é que irá nos permitir, né, desfrutar de paz ou de aflição no amanhã. Nós todos temos consciência desses ensinamentos, mas por que nós ainda sentimos tanta dificuldade em colocar em prática? Por que nós ainda não conseguimos nos libertar do verbo, nos libertar dessas situações que nos escravizam à inação no bem? Por que nós dificultamos a nossa trajetória quando nós não queremos, sabemos e não queremos agir como deveríamos agir, sempre no bem, sempre despertando em nós o sentimento de compaixão que nos leva a exercer a caridade, para que essa caridade ela seja no nosso dia a dia espontânea, ela seja uma caridade sem interesse, ela seja uma caridade onde ela possa ser, né, para o próximo o socorro, o amparo, mas que não esqueçamos que antes de tudo ela é para nós a caridade maior,
Porque quando doamos de nós, é para nós mesmos que nós estamos fazendo. André Luiz, eu gosto sempre de lembrar, e Emmanuel, ele fala que o bem é nosso advogado em qualquer lugar, tempo e espaço da vida. Então, olha a importância de aprendermos a sermos samaritanos, bons samaritanos, né? A sermos bons samaritanos. Olha a importância, porque colheremos o fruto no amanhã, ainda que o nosso interesse ao realizar o bem não seja esse, seja simplesmente o prazer e a alegria de trabalharmos e fazermos o bem, mas é da lei. Aquele que dá, recebe. É da lei. Então, nós não temos como fugir à lei. Então, nós temos que ter em mente que não é simplesmente cultuando nossas crenças, decorando nossas crenças, colocando ali a nossa defesa daquilo que acreditamos no sentido religioso, que nós iremos encontrar paz e serenidade. Ao contrário, se nós não sairmos do verbo, se nós não partirmos para a ação, compreender que precisamos uns dos outros para avançarmos evolutivamente, né, em nossa evolução, nós não sairemos do lugar. Nós não podemos esquecer que os Espíritos nos ensinam que somos instrumentos uns dos outros nessa trajetória que trilhamos, né, na nossa caminhada evolutiva. Então, Deus nos colocou como ferramentas uns dos outros e, como tal, nós precisamos despertar em nós o sentimento de solidariedade, o sentimento de caridade, o sentimento de compaixão e de amor ao próximo. Então, quem é o nosso próximo? Jesus quis, com essa lição, nos ensinar a enxergar, a localizar o nosso próximo. O nosso próximo é aquele que está ao nosso lado, necessitando de amparo, necessitando de apoio, sem sermos invasivos, mas temos condições, sim, de levar o nosso amparo, de levar o nosso consolo a quem quer que de nós necessite. Nós precisamos entender que precisamos exercitar o nosso lado espiritual. E quando nós agimos de forma caridosa, nós estamos exercitando o nosso lado espiritual. Não que o nosso lado material seja menos importante, é uma complexidade, nós precisamos lidar com a matéria, aprender a lidarmos com a matéria, sem esquecermos de que somos seres espirituais e, como tal, nós precisamos também vivenciarmos as questões espirituais. E a caridade espiritual, ela é uma caridade muito mais difícil de ser feita, de ser efetuada, realizada por todos nós, porque é muito fácil você pegar um trocado no bolso, você ir no supermercado, comprar uma cesta básica, doar para alguém, do que você oferecer e doar a caridade espiritual. E assim, a caridade espiritual, ela nos convida a vencer os nossos preconceitos, a vencer a nossa invigilância, a vencer o nosso orgulho, a vencer o nosso egoísmo. Porque quando aprendemos a doar de nós mesmos, quando aprendemos, ofertamos o nosso ouvido ou a nossa palavra a quem quer que seja, que esteja precisando, nós estamos exercitando ali valores que nos são caros no dia a dia, na nossa trajetória evolutiva. Hoje podemos não ter consciência desses recursos que temos para trabalhar e alcançar a harmonia, a serenidade e a paz em nossa vida. Mas temos todas essas potencialidades em nós e que precisamos aprender, despertar a cada dia. Fácil não é, é muito difícil. Muitas vezes as situações, os ensinamentos se tornam repetitivos, mas aí vem aquela pergunta: estamos repetindo há quanto tempo, há milênios, e quanto tempo estamos fazendo? Eis a questão. Será que estamos fazendo assim como achamos que estamos estudando há milênios? Não, nós temos a informação,
há milênios, mas só agora nós estamos procurando conhecer de forma mais profunda esse conhecimento que Jesus viera nos trazer. Então precisamos nos dedicar com atenção, precisamos nos dedicar com atenção, colocando sempre em prática aquela orientação do Cristo, vigiar e orar. Então nós precisamos ter vigilância ao estudarmos o Evangelho, nós precisamos vigiar os nossos ímpetos, os nossos pensamentos já pré-estabelecidos. Então nós precisamos desprender desses preconceitos que fomos incrustando em nossa intimidade para que possamos absorver os ensinamentos do Cristo de uma forma mais pura, de coração aberto. Somente assim nós vamos perceber a grandeza, a essência do ensino do Cristo. Todos esses princípios éticos e morais que ele viera nos ensinar, trazendo-nos o roteiro que pode, e que faz com que nós deixemos para trás o orgulho e nosso egoísmo. Quando desprendemos do egoísmo e do orgulho, nós temos condições de realizar muitas coisas no campo do bem, no campo do amor. E é a isso que devemos nos dedicar, porque nós sabemos que a vida material, como eu disse, falei ainda há pouco a respeito da caridade material, que é muito fácil de fazer e realmente o é para muitos, e que a caridade espiritual ela é muito mais complexa, ela exige muito mais de nós, e é aí que nós temos nossa maior dificuldade, porque quando temos que abrir mão daquilo que nos prende a atenção na vida, nós sofremos. E muitas vezes precisamos renunciar nesses momentos em que estamos tendo compaixão, agindo com compaixão, auxiliando aqueles que pedem o nosso concurso, que pedem o nosso apoio, que pedem o nosso amparo. Então nós precisamos estar atentos a estas questões para que verdadeiramente sejamos o bom samaritano da parábola do Cristo. Esse bom samaritano que não teve dúvidas em momento algum quando enxergou aquele homem caído, ferido, em que ele não preocupou de saber quem era, ele simplesmente se preocupou em auxiliar. Então vamos auxiliar. Quantas vezes a gente que conhece a doutrina espírita e que sabemos que a Terra é uma escola e que habita nela espíritos de várias classes, de várias ordens evolutivas, e que acontece determinado fato em que nós percebemos a ignorância de nossos irmãos, que muitas vezes tiram a vida de outros irmãos de forma dolorosa, de forma impiedosa. Quantas vezes assistindo ao noticiário, nós não pensamos, não falamos, Por que ele que não morreu e que aquele que era bom foi quem perdeu a vida? Então nós fazemos esses julgamentos. Então Jesus ele veio nos ensinar a amar os inimigos, ele veio ensinar a não julgar, porque tudo tem uma razão de ser. Fato é que não existe programação para o mal, todos nós sabemos disso. Mas sendo criaturas em evolução e ainda ignorantes, a nossa natureza ainda tende para o mal. Mas quando nós meditamos, refletimos, passamos a conhecer e saímos da ignorância, nós começamos a abraçar o caminho do bem, nós começamos a compreender o nosso próximo, não na sua complexidade, mas é o início. Toda nossa forma de ação, ela precisa ser iniciada de algum ponto. Então não importa como, importa o esforço que nós estamos fazendo para nos melhorar, auxiliando o outro também a melhorar por sua vez. Então, quando nós ajudamos, seja em qualquer situação que a vida requer o nosso concurso, nós estamos ajudando aquele caído, mas primeiramente nós estamos ajudando a nós mesmos, porque, como eu disse anteriormente, é da lei que aquele que doa recebe.
né? Tudo aquilo que nós semeamos, toda semente que nós lançamos no espaço da vida, nós colheremos os frutos. Não podemos esquecer, assim nos ensinam os Espíritos. Então é interessante que nós tenhamos a figura do sacerdote e do levita como aqueles que fizeram uso da indiferença, que não se importaram com a dor alheia, e tenhamos também em nosso foco a atitude, o comportamento do bom samaritano, aquele que, destemido de qualquer preconceito, lançou-se a cuidar a ferida alheia, lançou-se a zelar tanto materialmente como também espiritualmente daquele caído, onde ele se dedicou sem procurar, como dissemos anteriormente, como nos mostra a parábola, procurar a saber quem era, simplesmente exercendo a caridade. E lembrando que quando nós falamos não devemos julgar, disse anteriormente, e a passagem nos mostra, né, se fizermos uma pesquisa histórica, nós vamos ver, como dissemos, que o samaritano era uma figura considerada herege, eram imperfeitos para os hebreus, no julgamento dos hebreus. Daí a sabedoria divina nos ensinar a não julgarmos, a não julgar, né, a fazer para os outros, a agir com os outros da forma que gostaríamos que os outros agissem para conosco. Então vamos meditar sim nessa parábola do bom samaritano, não querendo dar salto em nossa natureza, porque é impossível, mas construindo a cada dia, a cada instante, aproveitando a oportunidade, o momento que a misericórdia divina dá a todos nós de recomeçar, de fazer novamente, de corrigir os nossos erros, de aperfeiçoar o nosso amor, através da caridade, através do sentimento de compaixão, através do consentimento da empatia, da benevolência, da beneficência de uns para com os outros. Então vamos aprender a sermos caridosos, vamos aprender a ter olhos de luz, para que possamos nos dizer do Cristo, né? Ser a luz do mundo, ser o sal da terra. O sal, ele dá tempero, ele dá vida, ele dá sabor aos alimentos, então ele dá sabor à nossa vida. Então quando nós agimos com caridade, nós estamos temperando a nossa vida com um sentimento maior que é o amor. Então vamos aproveitar as oportunidades e vamos agir como bons samaritanos. Vamos ser os bons samaritanos, sim, tanto para nós quanto para aqueles outros que precisam. E neste momento nós queremos lembrar que o próximo é aquele que está mais perto de nós ali naquele momento. Então, como que nós vamos identificar o próximo? Sempre que olharmos para o lado, tem alguém. Então ele naquele momento está sendo o nosso próximo. Então vamos aprender a respeitar as diferenças, as opiniões, e vamos compreender que cada um tem o seu mundo próprio, mas que temos em comum um único Pai, né? Temos um mestre de amor, que é o Cristo, que nos deu que nos ofereceu o seu ensinamento a todos, sem distinção, sem privilégios. Então vamos aprender com Jesus, caminhar com Jesus, porque, como ele nos diz, eu gosto muito dessa frase, ele é o caminho, a verdade e a vida. Sempre eu gosto de falar quando estou conversando aqui com vocês, porque é muito importante lembrar que o Cristo é a verdade, é o caminho, é a vida, e sem ele não chegaremos ao Pai. Então todos os dias nós precisamos lembrar, porque assim daremos a importância do Evangelho do Cristo que ele merece. Depositaremos toda a nossa fé, toda a nossa esperança e confiança nos ensinamentos do Cristo, porque ele é o nosso roteiro abençoado de luz que nos conduzirá adiante na nossa trajetória evolutiva, trazendo esses princípios. Ele nos convocou a exercitá-lo, e através do seu exercício nós vamos
crescendo em humanidade, nós vamos crescendo em caridade, nós vamos crescendo em amor, nós vamos formando a nossa personalidade de espíritos universais que somos. Cada um de nós vai formando e moldando a sua personalidade dentro dos moldes que Jesus espera que conquistemos. Então é com grande alegria que agradecemos a oportunidade, com grande alegria que estamos aqui conversando com vocês no dia de hoje, e que tenhamos sempre em mente que fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há evolução. Então vamos crescer, vamos aprender a fazer uso da caridade, que é o nosso amor em ação, é o nosso amor em prática, porque somente através do amor é que conseguiremos, perdoar os erros que os outros cometem conosco e que nós também cometemos para com os outros. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça o espírito, para que tenhamos sempre a condição e o discernimento de compreender a sua mensagem, valorizando todo os seus princípios, trabalhando em nós todos eles, para que possamos ficar livres no amanhã do orgulho e do egoísmo, que são chagas que nos trazem as enfermidades do espírito, que nos trazem as dores e as aflições que vivenciamos hoje, e que, se não trabalharmos na causa, vivenciaremos também amanhã aflições diversas. Então, se queremos serenidade, paz e equilíbrio, aprendamos a amar, porque somente o amor cobrirá a multidão de nossos erros. Uma boa noite a todos vocês, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que Ele nos envolva nesses momentos em que a pandemia traz inquietações a toda a humanidade, que a nossa fé permaneça fervorosa, amado Mestre, de que sempre fará por todos nós aquilo que for melhor para nós. Que a tua paz permaneça em nossos corações, sempre trazendo discernimento e a luz, para que possamos enxergar a estrada e dar passos firmes e sólidos em direção ao crescimento, em direção a ti. Que assim seja. Uma boa noite a todos, gratidão aí ao A Caminho da Luz. Muita paz.